Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto de hoje, nós vamos continuar no número complexo. Hoje eu vou falar de uma situação bem importante que é o plano de Gauss, plano de Argand-Gauss. O que acontece com o plano de Gauss? Ele nada mais é do que o eixo XY que vocês estão acostumados, só que nós vamos usar uma nomenclatura um pouco diferente. Por quê? O teu eixo horizontal, que costumeiramente chamamos de eixo X, para nós vai ser o eixo do coeficiente da parte real. O eixo Y, que vocês estão acostumados a chamar de eixo Y, vai ser o eixo que a gente vai posicionar o coeficiente da parte imaginária. Então, o que acontece? Todo número complexo, ele pode ser designado por um afixo no plano de Gauss, da seguinte maneira. Vamos pegar um número complexo Z, dado por isso aqui, ó, 4 mais 3i. Como que eu represento ele no plano de Gauss? A parte real vale 4, o coeficiente da parte real vale 4, da parte imaginária vale 3. O que a gente tem que fazer? Escrever isso no plano. Digamos aqui, ó, vamos colocar mais ou menos uma representação. Ó, 1, 2, 3, 4 unidades para a parte real, 4 unidades para a parte real e 1, 2, 3 unidades para a parte imaginária. Lembrando que a gente é obrigado a fazer um pontilhado. Por favor, não vá fazer uma linha contínua ali. É um pontilhadinho até nós encontrarmos o afixo desse meu complexo, tá? Esse afixo do complexo aqui, ó, eu vou representar ele da seguinte maneira. Eu posso dar um nome para um ponto, chamar de P1, P2, P3. Júlio, prefiro fazer o seguinte. Para ficar mais fácil, eu faço isso aqui, ó. Eu falo que aqui é o afixo do meu complexo Z, certo? Quando você olha o afixo dele, que é esse pontinho, você consegue representar a parte real e a parte imaginária. Você quer ver? Ó? Vamos imaginar o seguinte. Vamos colocar mais algumas representações aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagine aqui. Menos 6, 4, 5. Olha isso. Vamos representar ali para ver o que acontece. Vem para cá, pontilhadinho. Vem para cá, pontilhadinho. Tudo bem? Aqui eu tenho um segundo afixo. Um outro complexo aqui, ó. Deixa eu colocar ele dessa forma. Eu vou chamar de afixo do meu complexo W. Moçada, eu poderia ter dado um outro nome, tá? Ter chamado, por exemplo, aqui de P1, aqui de P2. Mas para facilitar a visualização, eu estou representando pelo complexo. Como que você enxerga a forma algébrica do complexo W, dado por esse afixo aqui, ó? Quer ver? O meu W, ele vai ser igual, olha só, parte real, menos 6, parte imaginária, mais 5. Menos 6 mais 5i. Então eu tenho, perceba, o meu complexo Z, o meu complexo W, posicionados, representados no plano de Gauss. É interessante a gente fazer a seguinte avaliação. Se eu preciso, digamos, representar no plano, isso aqui, ó, meu Z barra. Você está lembrado quem é o Z barra, né? O Z barra é o conjugado de Z. E o conjugado, cuidado, mudamos apenas o sinal da parte imaginária. De positivo para negativo, de negativo para positivo. Quer ver o que acontece? 4 menos 3i. Então, peraí. O afixo do Z barra, o que vai acontecer? O 4 é o mesmo, a parte real não muda. Mas olha a parte imaginária. Menos 1, menos 2, menos 3. Ela vem para cá, ó. Olha isso. Aqui eu tenho o conjugado dele. O conjugado dele vem para baixo. Vamos colocar de uma outra corzinha. Olha lá. Aqui nesse pontinho eu tenho o Z barra, que é o afixo dele. Certo? O afixo dele. Tudo bem? Afixo do conjugado de Z. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Como é que eu represento o W barra? W barra. Menos 6, menos 5i. Vamos fazer? Gente, lembra, a parte real não muda. A parte real é a mesma, menos 6. Só que menos 5. Lá vou eu, ó. Menos 4, menos 5. Certo? De mais 5i passou para menos 5i. Daí nós vamos pontilhar ele. Olha isso. Ó, faz pontilhadinho, bonitinho, papapá.
Aqui eu tenho, quem que eu tenho aqui? W e W barra, conjugado dele. Tá certo? E claro, dá pra gente entrar numa situação que é a seguinte, eu poderia trabalhar, dependendo de um vestibular que você for fazer, que seja um vestibular um pouco mais aprofundado, ele poderia chegar para você e fazer assim, ó. Imagine uma situação como essa, assim, só uma situação, mentalize o problema. Os complexos Z e W, olha isso, os complexos Z e W, quando representados no plano de Gauss, formam um quadrilátero com os seus conjugados. Se você juntar esses pontos aqui, ó, você tem um quadriláterozinho, concorda? Certo? Você tem um quadriláterozinho. Pensa assim, ó, isso aqui é uma medida, isso é uma outra medida. Junta pra cá, vai ser um trapéziozinho. Se você olhar ele pra cá, ó, se você olha ele assim, certo? Base maior, base menor, a altura do trapézio. Olha isso. A base maior é a distância de 5 até menos 5, vale 10. A base menor é a distância de 3 a menos 3, vale 6. A altura do trapézio é de 4 a 6, vale 10. Você consegue calcular a área dessa figura. Então eu consigo entrar na geometria plana junto com o número complexo. É interessante. Só que, não vamos entrar nesse ponto ainda não, vamos ficar segurando a onda. Eu quero trabalhar uma ideia que é a seguinte. Quando nós representamos o módulo de um número complexo, cuidado, pela definição de módulo, o módulo ele é a distância do afixo até a origem. Olha o que eu estou dizendo. O módulo é a distância do afixo até a origem. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou escolher um ali para a gente calcular. Ó. Digamos aqui, ó. Eu quero o módulo de Z. Olha o que eu vou pedir. Módulo de Z. Isso vai ser igual. Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho? A distância do afixo até a origem é o módulo do meu número complexo Z. Isso que eu estou marcando em laranjadinho é o módulo de Z, distância do afixo até a origem. Só tem um detalhe, é muito comum nós não usarmos apenas a representação módulo. A gente usa a letra grega ρ para representar o módulo. Então nós vamos fazer o seguinte, o que é o módulo, professor? Módulo é a distância, vamos escrever isso, distância do afixo até a origem. Origem do plano cartesiano, tá? Módulo é a distância do afixo até a origem. Então, pera um pouquinho. Distância do afixo à origem é o ρ. Vamos pensar um pouquinho? Olha quem apareceu aqui, ó. Isso aqui vai salvar muito o nosso pelo, tá? O que acontece? Se você for analisar, isso é 3. Se for pensar um pouquinho, isso é 4. Como é que eu vou fazer para chegar no ρ? Pitágoras. O ρ ao quadrado é igual ao 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. O ρ ao quadrado vai ser igual a 25. O módulo do meu complexo vai ser a raiz quadrada de 25, que vai ser igual a 5. Perceba, eu não uso negativo, tá? Porque módulo é uma distância, o valor negativo não me interessa ali naquele caso. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai formalizar tudo isso dentro de um conceito. Eu preciso que você enxergue o seguinte, olha só. Primeiro, para você localizar um número complexo, acha a parte real, parte imaginária. Lembre, o conjugado, ele sempre vai ser simétrico em relação ao eixo real. Ó, simétrico em relação ao eixo real. Tudo bem? Daí, módulozinho, distância do afixo à origem. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos formalizar esse negócio aí, tá? Vou apagar um pouco aqui meu plano. Plano de Gauss. Vamos tirar ele da jogada aqui um pouquinho. Ó, aí eu vou colocar da seguinte forma. Vou até reduzir um pouco ele aqui. Parte real. Parte imaginária. Vou colocar aqui eixo da parte real, eixo da parte imaginária. Quer ver uma coisa? E aí, eu vou querer calcular o módulo de um complexo Z qualquer, dado em sua forma algébrica. Vamos apagar um pouco mais aqui, não vai me atrapalhar esse negócio. Daí eu coloco uma formulazinha. Eu sei que muitos de vocês preferem, gostam de uma formulazinha, a gente vai criar uma formulazinha aqui para isso, tudo bem? Então olha só, o meu complexo Z
numa forma genérica do tipo A mais BI. O que eu faço? Eu represento um número A para a parte real, um A para a parte real qualquer e um número B para a parte imaginária. Fazemos o quê? Pontilhadinho para achar o afixo dele. Exatamente aqui, ó, eu tenho o afixo dele, do meu complexo Z. Lembre, eu opto por colocar aqui, você poderia usar um outro ponto, tá? Isso é uma opção minha. Então aqui, essa medida que eu marquei em roxo é o ρ. Quem é o ρ? É o módulo. Como que eu acho o módulo? O ρ ao quadrado vai ser igual parte real ao quadrado mais parte imaginária, coeficiente da parte imaginária ao quadrado. Lembrando que o ρ é a mesma coisa que o módulo do meu complexo Z, que vai ser igual. Quadrado passa na forma de raiz. Agora, pelo amor de Deus, cuidado. Por favor. Eu sempre falo que a gente tem que tomar cuidado com algumas descobertas absurdas. Tá? Qual é a descoberta absurda aqui? Galera, número complexo, nós estamos falando aí, foi começado a mexer na época aí, 1700, 1800, mexíamos com número... Eu não era nascido nessa época, mas mexia-se com número complexo. Gente, por favor, se pudesse cortar o 2 com a raiz, já tinham feito há 200, 300 anos atrás, tá? Então não pode cortar o 2 com a raiz, pelo amor de Deus, deixa desse jeito, tá? Lembre que você vai fazer isso por um simples Pitágoras, um simples Pitágorazinho. Então assim, ó, digamos que eu pego aqui, ó, um número complexo Z dado por isso aqui, ó, 2 mais I raiz de 3. O senhor pode aparecer raiz? Pode, sem nenhum problema. Eu quero saber quanto que dá o módulo do meu complexo Z. O módulo do complexo Z vai ser raiz quadrada, olha o tamanho da raiz quadrada, parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Só isso, nada mais. Módulo de Z vai ser igual raiz quadrada, 2 ao quadrado, 4, cuidado, raiz de 3 ao quadrado dá 3. O módulo do meu número complexo, que também é carinhosamente chamado de ρ, vai ser igual a raiz quadrada de 7. Não dá para decompor? Deixa assim, sem nenhum problema. Tudo bem? Certinho? Galera, então representação de número complexo no plano de Gauss e mais a parte de módulozinho de número complexo. Show? Fechamos mais uma aula para conta. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!